Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pod Talks. Ele era meu convidado para jantar de todos os domingos e tenho certeza que na casa de muitos de vocês ou dos seus pais também. Estendam um tapete vermelho porque receberemos hoje aqui no programa um dos maiores ícones da TV brasileira e do cinema nacional. O ator e comediante Manfred Santana. Não ligou o nome à pessoa? Talvez você o conheça melhor como o meu querido e fabuloso Dedé Santana, nosso eterno trapalhão. Dedé, vem pra cá, por favor. Ah, maravilha, Dedé. Obrigado mesmo por você ter conseguido, né, um espaço na agenda para a gente se encontrar, bater esse papo. Eu estava conversando nos bastidores com o Dedé, que eu não via há muitos e muitos anos, né, onde eu cresci, lá em Jacarepaguá, com a família. Muita gente não sabe, não vai saber, mas vamos saber agora. Eu conheço você desde pequenininho. Desde pequenininho. Carreguei no colo. Várias e várias vezes, embalou, deu de mamar. Na mamadeira, claro. Sempre. Mas obrigado, Dedé. Obrigado mesmo por essa noite. Que coisa boa, eu que agradeço. Memorável. Dedé, vamos conversar, já que a gente está falando de infância. Aí se ataca, eu me defendo aqui. Ah, é? Não, mas eu vou ser carinhoso. Fica tranquilo. Vamos falar, a gente está conversando de infância. Não está nada, você não envelhece, Dedé. Não, é que eu fiz aquela coisa que a mulher está fazendo agora. Ah, fez. Harmonização facial. Então, eu perguntei pro Sérgio Malandro, fiquei bem? Ele falou, tá a cara da Gretchen. Exagero, Malandro, não tá nada, não. Mas, Dedé, você manteve realmente, né, você... Não, é que eu fiz pouca coisa, né, eu tava com isso aqui meio fundo, eu tô fazendo espetáculo até hoje. Sim. Então, você fala assim, você é vaidoso, eu não sou vaidoso comigo, quando estou onde eu moro, em casa, eu ando bem à vontade, eu ando bem à vontade, mas para o público eu faço questão, rapaz. Sim. Eu faço isso para o público mesmo. Sim. Sinceramente, eu falei, vou dar uma ajeitadinha, que eu estou com cara de cansado, eu vou dar uma ajeitadinha. O público não pode me ver com essa cara de cansado e tal, e eu só me arrumo para o público mesmo, para mim mesmo não faz questão. Eu gosto de andar bem à vontade e tal. Sim, né? Mas você ainda tem muito esse assédio, né? As pessoas te param muito para tirar foto. É incrível, eu fico admirado, ainda que criança que chega perto de mim. Sim. Mas aí eu me lembro assim, eu falo, engraçado, o meu pai fazia questão de me mostrar o gordo e o magro, o Carlitos, né? Sim. Eu era garotinho e tal. Eu falei, eu acho que os pais fazem a mesma coisa, quer mostrar, oi, esse é o Dedé dos Trapalhões. Outro dia, eu estava em Porto Alegre, eu estava no aeroporto e veio um rapaz chorando, acho que ele tinha uns 30 anos, 30 e pouco, veio com um filho, né? E chorando, emocionado. Eu também fiquei emocionado com ele. Falei, mas cara, você chorando. Ele falou, Dedé, eu namorei te vendo na televisão, né? Noivei te vendo, né? Casei te vendo, né? E continuei até sempre te vendo. Aí quando eu entrei aqui, quem te viu foi o meu filho, rapaz. Meu filho falou, Dedé, eu quero falar com ele. Aí eu não aguentei, chorei. Que engraçado, né? Era um filho dele pequeno. Às vezes eu não entendo bem isso. Ah, mas é importante. Eu posso falar, a minha filha hoje, ela está com 14 anos, faz 15 esse ano. E naturalmente, como a gente tem um relacionamento, né, com toda a história, muito próximo com a história dos Trapalhões, por conta do tio Antônio Carlos, ela tem uma familiaridade muito grande com a sua história, com a história do quarteto. Então ela sabe reconhecer, ela ficou super feliz e emocionada, que ela não está hoje, né, no país, está nos Estados Unidos, mas ela queria estar aqui para poder tem um filho também que está lá nos Estados Unidos. Está morando lá, né? É lá começou lá em Jacarepaguá, né? Jacarepaguá. Lá em Jacarepaguá. Você sabe a história da casa de Jacarepaguá, né? Conta.
Você não está sabendo. Mas qual delas? A da Fritz Fiegel? Da casa dele, da casa. Jacarepaguá. Ah. Foi assim. Nós morávamos aqui em São Bernardo do Campo, né? Muita gente não sabe, mas eu conheci o Mussum muito antes de conhecer o Renato. Foi antes de conhecer o Renato? 8 anos, mais ou menos, 7 anos antes. Tá no filme. No filme novo do Mussum, onde vai passar. Eu conhecia, então, eu conheci lá o Jair Rodrigues. Sim. Que no filme não tem esses detalhes. Mas quem eu conheci mesmo primeiro foi o Jair Rodrigues. E eu queria botar ele em cena. Eu era o diretor, aqui em São Paulo, era o diretor, e eu falava, Jair, isso é engraçado, fazendo aquelas coisas. Entra em cena comigo. Eu falava, não, eu não quero. Em cena não. Então, mas tu faz ali, ele fazia no lugar da orquestra, o público todo parava e ficava olhando, ele fazia aquelas coisas. Eu falei, faz no palco. Ah, não, e tal. Eu falei, mas tu é um cara engraçado. Eu falei, não, vou te apresentar um cara engraçado. E dali uns meses, a gente trabalhando junto, ele falou, olha, você não quer almoçar comigo segunda-feira? Ali perto na Avenida São João, tá? Ele tinha um escritório ali. Eu falei, vou. Ele falou, vou te apresentar o cara engraçado. Aí ele me apresentou o Mussum. Estava lá, Antônio Carlos Magro. Estava lá, magrinho e tal. Mas foi, sabe, amor à primeira vista? A gente se viu e já criamos uma amizade tão grande. E aí ele passou aí na minha casa e nesse dia eu descobri o que era o tal do Mé que ele falava. O Mé. O Mé, e eu falava, ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Ele sempre me chamou de compadre, né? Sim. Aí que eu descobri o que era o Mé. Ele ia no bar ali do lado do escritório e falava, eu falei, que negócio é esse de Mé? Não, é que eu tomo uma pinga com mel, melzinho. Metade mel e metade pinga, e gosto de tomar isso aí. Aí que eu descobri que era o Mé. Que era o famoso Mé. Você vê. Agora, a história da casa, né? Deixa eu falar da história da casa. Bom, a gente estava fazendo vários filmes, eu, Renato e tal, aí eu pedi o JB Tanco, falei, Tanco, põe o Mussum e tal. E o Tanco ficou muito entusiasmado, um afrodescendente no filme. Sim. Né? Era o que faltava, né? Então, o Mussum foi contratado e tal para fazer o filme. Aí ficou fazendo o filme e nós fomos fazer o filme no Rio. Aí a gente estava com a ideia de mudar para o Rio, porque a gente estava fazendo tudo no Rio e tal. Aí teve um intervalo de filmagem, eu falei, Mussum, eu já terminei a minha parte e só vou entrar agora, talvez no final, ou nem entre. Você vai ficar, eu vou sair, que eu vi um negócio aí de uma casa, eu vou ver uma casa lá e tal. Aí fui lá ver a casa e tal. Me apaixonei pela casa. Me apaixonei e era um dinheiro que eu podia pagar. Sim. E tal. E aí eu peguei e dei um sinal na minha casa. Dei o cheque, aquele tempo usava muito cheque. Muito cheque. Dei o cheque de sinal, fiz o contratozinho e tal. Aí eu fui andando e falei, pô, mas tem outras aqui, tem... Você podia me mostrar? Ele falou, para que não? Eu estou com uma ideia aqui e tal. Aí fui andando e vi uma casa assim, que tinha um terreno na frente, piscina. Eu falei, isso é a cara do Mussum. Essa é a que cara gostava de uma farra. Aí, né? Eu peguei, dei o sinal. Dei o sinal. Ah, se adiantou e deu o sinal em nome dele. Dei o sinal, dei o cheque para ele, assinei, cheguei lá, o Mussum falou, e aí, compadre, viu a casa? Vi, gostei, já dei o sinal e tudo. Ele falou, que legal, cara. E já comprei a tua também, tá aqui o sinal. Pô, como a minha? Eu não vi a casa, como é que eu... Mas tá aí, ó, você vai lá ver. Ele falou, se eu não gostar, eu vou perder o sinal. Você que sabe que eu vou perder o sinal. E ele foi lá e gostou, adorou. E gostou da casa, né? E foi assim que ele foi para lá. Então, ele morava meio quarteirão da minha casa, que era um condomínio, sim, né? Sim. Mas ele tinha umas coisas assim, ele era muito organizado, né? Muito. O Mussum era um cara organizado, assim, era muito... Você sabe disso melhor que eu. Ele era muito rígido com o negócio de estudo. De estudo extremamente, com os filhos, né? E com os amigos também, a gente ficava de castigo. Disso, né? Eu até brigava com ele, pô, não, tem que estudar e tal. Sim. E eu estava te falando aí, a gente ficou morando ali. Um dia, ele chegou na minha casa
e falou, meu padre, eu vim passar o final de semana aqui na tua casa. Eu morava meio um quarteirão na minha casa. Pertinho. Ele falou, não, então a chave da minha, você vai para minha casa e eu vou passar o final de semana. Mas ele tinha umas coisas assim, rapaz. A minha casa era muito cheia de criança, uma bagunça. Cachorro, a dele não, a dona dele é maravilhosa, né? Sempre. Ela conservava aquela casa tão limpa, tão arrumadinha. Sempre muito serena, ela né? sempre foi muito chique, assim, muito, né? Nossa. De jeito assim, muito chique. Você lembra disso? Lembro. Ela era muito... Até hoje, minha tia Neila do coração. Eu adorava ela, adorava. É maravilhoso. Então essa é a história da casa de Jacarepaguá. Depois ele me deu um troco. E qual foi? Uns anos depois, ele era apaixonado por barco. Sempre, né? Era apaixonado por barco. Que em Angra dos Reis comprou ele comprou a coisa em Angra dos Reis e tal. E era um barco, comprou um barco muito bonito, 40 pés, a diesel e tal. E ele chegou lá e falou, Mamussu, como é que foi? Comprei o barco, lindo, mostrou foto. Falei, que beleza. Eu comprei um para mim e um para você. E um para você também. Falei, o que eu vou fazer? Mas o que eu vou fazer com o barco, rapaz? Ele falou, não sei. O cara falou, se você levar as duas, eu faço o preço de uma. Eu comprei as duas. Agora tu vai pagar as prestações, era 4 pau por mês. A prestação, uma coisa assim. E aí, rapaz, aí eu tive que entrar de sócio num clube e não conseguia no Rio. Aí fui parar em Niterói. Vocês fazendo uns rolos. Meu Deus do céu. E acabei gostando do barco. E ele logo tirou carteira de arraiz. De mestre arraiz, sim. Eu não tinha carteira, a polícia ia me prender qualquer dia. Naquela época a gente podia até beber e dirigir, que não tinha problema. Né? Hoje em dia não pode fazer isso. Não, né? Ele tinha carteira de arraiz. Sim, tinha. De marinheiro mesmo, né? Ele adorava realmente. Mas né? ele era apaixonado. Ele era um homem do mar. Era um homem apaixonado. E ele não, você sabe que ele não bebia assim. Não. Que ele era uma fantasia. As pessoas tendem a confundir muito, né, a personagem com o homem real. E inclusive as pessoas acreditam até hoje que ele morreu de cirrose e não tem nada a ver. Difícil, né? Sempre muito. Quando ele estava na Globo, estava trabalhando. Sim. Então, ele nunca era muito sério nas coisas. Ele dele, era muito né? sério. Ele era muito sério. sério. É engraçado que eu estava até contando aí para Luciana, que ele não se achava engraçado, né? Ele nunca se achou, né? Nunca se achou engraçado. Ele dizia, não tenho graça. E ele era muito engraçado. Eu vi ele dando uma entrevista. A menina, você sabe cozinhar? Sei. O que você faz? Faço ovo frito. Rapaz, ele contando aquilo, contado por outro. Que é natural, saía naturalmente. Ele fala assim, você faz o seguinte, você pega o ovo, põe a frigideira e acende o fogo, porque sem fogo não tem como fritar o ovo. Aí você põe o azeite, aí você pega, joga a clara do ovo aqui. Aí, onde é que eu botei a gema? A gema está mais ali. Cara, eu morria de rir. Tudo que ele falava era muito engraçado. Espontaneamente muito engraçado, espontâneo, né? Era demais. E a pessoa, assim... Eu conheci 3 pessoas igual a Mussu. Regina Duarte. Sim. A Regina Duarte fabulosa, né? De uma simplicidade, de uma modéstia, eu não sei como se fala isso. Ela se dava com todo mundo, tratava todo mundo, simplicidade muito grande. Pelé, que eu filmei com Pelé, vocês também era tinha assim. Um relacionamento muito próximo também, né? Eram os 3 caras que eu conhecia que eram... Sei lá, um dia eu entrei na Globo, eu tinha muito texto. E na Globo a gente fazia como nós morávamos do lado um do outro, a gente dizia, não vamos com 2 carros, compadre. Uma semana vai com o meu, outra semana, e nessa semana eu fui com o dele. Né? O Santana Dourado? Ou era antes? Era Dourado. Ele gostava daquele Santana. Aí fomos lá, aí chegamos lá, e eu entrei, ele chegou no camarim e falou, é isso mesmo, compadre? Falei, isso mesmo o quê? Tu não cumprimenta ninguém. Tu chega aqui na Globo, não fala com ninguém. Eu falei, Mussu, não é que eu não falo, cara. Olha o tanto de texto que eu tenho hoje aqui. Eu tenho, porque fazer escada, eu não gosto de botar azeitona na minha palavra, é difícil. Mas é muito difícil. É muito difícil. E eu tinha que saber o meu e o deles.
inteiro, né? Falei, moço, eu tô louco aqui, é muito tempo. Falei, não, você vai voltar lá e vai... Fez eu voltar e E cumprimentar cumprimentar por um a um. para entrar, entendeu? Porque parece que o papel do escada é simples, mas não é não, é bem complicado. Sim. Porque se eu trabalho com você aqui, com fulano aqui, para você eu jogo a piada de um jeito. Para o outro aqui do lado eu tenho que jogar de outro jeito. Se eu falar como sou, a mesmo jeito, falar para o Renato, a piada não funcionava. Sim. Então, com cada um eu tinha que ter um estilo de Isso falar. eu ia pedir para você explicar. O que é o escada? Porque você, inclusive, tem o título, né, do maior escada do humor brasileiro. Eu não acho, eles falam isso aí. Eu acho que a maior escada que eu conheci na minha vida é o Jorge Doria. Jorge Doria? Eu olhava muito para ele fazendo, e o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro era incrível. Ele tinha um tempo da piada, né? Ele fazia com a Ofélia, lembra? Ele era sarcástico, né? Ele fazia o diretor da televisão da TV. com o Chico, sim, né? eu lembro. O cara tinha um tempo. Ele entrava em cena, quando a gente fazia programa no mesmo dia, ele entrava em cena, eu corria lá e ficava olhando, porque ele tinha o tempo exato, até de falar a coisa e virar na hora certa. Eu falava, olhava, me baseava nesses dois caras, Jorge Doria e Lúcio Mauro. No Lúcio Mauro E o que é ser o escada, Dedé? E o Lúcio Mauro é que falou, que ele que saiu com essa conversa. Porque um dia eu cheguei para ele e falei assim, puxa vida, rapaz, mas você é um escada, ô Lúcio, por isso que eu venho te ver aí e tal. Ele falou, deixa disso, Dedé. Eu falei, cara, eu não aguento. Quando você entra em cena, eu tenho que correr e ficar te olhando. Você é a maior escada que eu já vi na minha vida. Ele falou, não, o maior não sou não, o maior é você. Eu falei, eu? Ele falou, claro, eu faço escada para um comediante, você faz para 3. Para 3. É muito mais difícil. Explica pra gente o papel do escada no humor. O que o escada faz? Qual é o papel dele? No futebol seria o Garrincha preparando o gol para o Pelé chutar. Deixando ali Ele jogava na a bolinha cara. e o Pelé fazia o gol. Né? É Sim. isso. Mas muita gente, por exemplo, nos Trapalhões, a coisa geral era assim, o Dedé é o único que não tem graça. Eles diziam, o Dedé é o menos engraçado dos Trapalhões. Eu não estava ali para fazer graça. Tinha uma preparar função estratégica ali, né? Apesar que todos os 3 eram muito generosos. Sim. Tanto o Renato, como o Mussu, como o Zacarias. Se a gente começasse a fazer um quadro e que eles sentiam, eles eram... Os caras... Vocês tinham um entrosamento muito forte, que né? o negócio estava funcionando comigo, eles começavam a largar para mim. Sim, sim. Entendeu? Então eu passava a fazer uma coisa engraçada porque eles me calçavam. Entendeu? Sim. Era incrível, né? Eles tinham um feeling, é feeling que chama, né? Era impressionante. Eles tinham um feeling tremendo. E rapaz. o Zaca, ele não era do meio artístico, né? O Zaca, para mim, era o grande ator do grupo, porque ele não era aquilo, era um personagem que ele fazia. Ele botava um dente, uma peruca, ele criava um personagem e segurava aquele personagem até cantando, falando, que é muito difícil, muito né? Difícil. Então, muito difícil. o grande comediante, para mim, é o Mussu, o grande comediante do grupo, improvisador e tudo. Agora, Dedé e Didi são 2 palhaços de circo, sabe como fazer a graça, como soltar a piada e tal. E o Zacarias, para mim, era o grande ator do grupo. Eu tinha uma admiração muito grande pelo Zacarias. Aliás, eu falei isso várias vezes e a pessoa não entende. Eu digo, eu nunca me senti como se eu fosse dos Trapalhões. Eu me sentia um fã deles. Eu sou fã, era fã do Mussu, fã do Zacarias e fã do Didi. Tanto é que eu ria muito. Sim, sempre que tinha uns erros de gravação. Eu olhava para eles, eu ria demais, eu não aguentava, né? Eu lembro dessa cena. Eu dei sorte, eu agradeço muito a Deus ter pertencido a esse grupo aí, né? Que começou com uma dupla. Uma dupla. Tudo começou com uma dupla, que era Dedé e Didi. Exatamente, mas eu vou voltar um pouco mais na história. Eu ainda vou... Dedé está com 87 anos
E na semana que vem, porque esse programa é gravado, ele vai ao ar, fará 88 anos. 88. No dia 29 de abril. 69, com certeza. No dia 29 de abril. Mas Dedé foi registrado somente no dia 9 de maio. Por quê? É que assim, se você olhar para mim, eu tenho cara de quê? De baiano. Tem traços. Eu tenho cara de baiano, nome de alemão e nasci em Niterói. Olha que mistura. É porque eu digo que eu tenho sangue de alemão também, por parte de um amigo íntimo do meu pai. Né? Não, vou te explicar. Por favor. É quando minha mãe estava para me ter, ela precisou de uma transfusão de sangue. Sim. E ela tinha um sangue, eu não me lembro agora, é um sangue especial lá, tal. É um tipo de sangue tipo especial. O, por exemplo. É uma coisa assim. E aí a única pessoa que tinha esse sangue nesse hospital era esse alemão. E ele se ofereceu. Como doador. Como doador. Sim, sim. Ele doou sangue praticamente, ele salvou a minha mãe. O meu pai, como era cigano, de família cigana e tal, o cigano o que faz? Se você faz alguma coisa boa para o cigano, o primeiro filho dele, ele põe teu nome. Em homenagem. Então meu pai fez isso. Sim. Falou com a minha mãe concordou e me botaram o nome de Manfred. Eu só vim saber anos depois por que meu pai me botou o nome de alemão. De alemão. Manfred, né? Sim. Mas ele teve dificuldade de registrar, então, por conta do muita dificuldade. Teve porque estava na época da guerra e tal. Sim, 1936. Por isso que eu fui registrado um mês, quase depois. Então, na verdade, não foi criatividade do seu Oscar, da dona Ondina, foi uma dificuldade que ele teve para conseguir. Não foi criatividade, foi dificuldade. Meu pai era palhaço, ele foi lá, fez palhaçada. Não adiantou. Aí foi meu tio, era um ator dramático, e foi lá, não adiantou. Aí meu pai falou assim com o meu tio, você tem os ingressos aí do circo? Tem. Vamos lá. Meu pai foi lá, um mês depois. Palhaço Picolino. Foi dar os ingressos lá, aí os caras chamaram, senhor Oscar, vem cá, vamos ali, registrado. E aí conseguiu registrar, mas só em 9 de maio. 9 de maio. Mas você recebe parabéns 2 vezes ou não? Você sempre eu faço dia 29 de abril. Sempre dia 29 de abril. 29 de abril, E a sua grande estreia nos palcos foi ainda nos braços da sua mãe, Dona Ondina, numa peça dramática. Porque antigamente o circo era circo-teatro. Sim. Meu pai sempre trabalhou em circo-teatro. Era assim, a primeira parte era número circense, picadeiro, né? Sim. Trapézio, palhaços. A segunda parte era drama, comédia. E todo papel que tinha de escrava, a minha mãe fazia, né? Sim. Meu pai era alto, claro, cabelo preto, olho verde. Ele fazia sempre o senhor dos escravos. O senhor e minha mãe era a única hora que o meu pai mandava, minha mãe era no palco. Porque ele era o senhor dos escravos. E eu estava num caixotinho assim, perto do palco. A minha mãe botava ali, por caso chorasse e tal, né? E tinha um boneco. E na hora ela veio de pegar o boneco para entrar em cena. Foi um acidente. Ela falou, não, vou levar o Dedé. Levou. Me levou. Ainda não era Dedé nessa época. Na época, não. Ela pegou e entrou comigo no colo. Agora, o interessante disso aí, isso contava o meu pai. Eles tinham, era um CD, um negócio assim, era um LP. Sim. Que tinha vários efeitos. Tinha efeito de sonoplastia. Cenoplastia. Carro, freada de carro, galinha, cachorro, urubu, coisa. E tinha um choro de criança. Eles prepararam o disco para botar o choro de criança. Na hora, certo. Mas a minha mãe acha que foi isso. Eu estava quentinho no colo dela e ela era vendida para uma fazenda e o filho ficava.
e tiravam o filho dela, mas quando tiraram do colo, eu chorei. Chorou na hora certa. Chorei na hora certa. Deu a Foi deixa. isso que aconteceu, né? E o público muito emocionado com aquilo, e os artistas começaram a rir em cena. Aí meu pai teve que parar e explicar, falou, olha, o que aconteceu é o seguinte, o nenê aí é meu filho, e é que está fazendo a escrava aí é minha esposa. E nós estamos rindo, porque nós... Aí contou o caso e ele chorou na hora certa. Foi meu primeiro aplauso. Nossa! Com 3 meses de idade. E a minha primeira vaia, eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu levei a primeira vaia. A primeira vaia? A primeira vaia da No minha circo vida. também? No circo. Porque no circo você fez tudo. Você foi palhaço, acrobata, trapezista, domador de elefante. Foi. Trabalhei com elefante. O que você não fez no circo? Eu fiz tudo. Vendi bala, vendi pipoca, armei circo, desarmei circo. Mas, E por que a vaia? a vaia foi o seguinte, eles tinham anunciado na época, antigamente as duplas sertanejas faziam muito circo, né? Sim. E estavam anunciando Tunique e Tinoco, lá no circo do meu pai e tal, Tunique e Tinoco, rapaz, mas foi uma luta, era Cascatinhana, Tunique e Tinoco, Pedro Bento, Zé da Estrada, eram os caras que lotavam circo, né? E eles não chegavam. E aí começamos a encher linguiça. Por quê? Porque ele fazia 3 circos num dia só. Num dia só. De um bairro de São Paulo. Nós estávamos lá em Santo André. E nosso circo é o que estava mais longe. E eles não chegavam. E aí meu pai falava, vai lá, Dedé, faz alguma coisa. Eu entrava, fazia piada e tal. Vai lá, faz não sei o quê. Eu ia lá fazer e tal. Aí chegou na última vez que eu entrei, o povo Já não aguentava começou a mais. dar baia. Aí, graças a Deus, eles chegaram. Eles chegaram nessa hora. Então, minha primeira baia tinha uns 14 anos de idade. Mas tirou de letra. Eu trabalhei... É porque, assim, muita gente não sabe, rapaz. Eu fui engraxate, verdureiro. Sim. Eu trabalhava no circo. Mecânico. Eu aqui eu trabalhei na Confecções Ferrini, aqui perto Trabalhava do viaduto. nas confecções de manhã e no teatro na matinê à noite. À noite, isso. Sim. Eu fazia aí, eu cheguei a ser cortador de camisa profissional, infestador. Camisas sociais. Camisas sociais. Tudo. Sim. Eu cheguei a cortar 1.200 camisas num dia. Em um dia? Tinha aquela máquina. Sim. Quem trabalha com roupa sabe. Eu infestava e cortava, era cortador. Cheguei a cortar dedo uma vez. Aí você cortava o glúten, não podia sujar. Para não sujar o tecido. Rapaz, fiz de tudo nessa vida. Sabe? Agora, foi nessa época que você trabalhava na confecção durante o dia e à noite, na matinê, que surgiu o Palhaço de Cara Limpa. Foi o seguinte, porque o grande palhaço aqui de São Paulo era o Piolín, que eu acho que ninguém fala quase no Piolín, rapaz. Era um palhaço assim, fora de série. E o outro era o Arrelia. O Arrelia. Que você devia até trazer ele um dia aqui. O sobrinho dele faz ele igualzinho. É mesmo, ele consegue. Você devia trazer ele. Ele vem e você jura que é o Arrelia. O Arrelia. E o Arrelia foi inaugurar uma televisão aqui. Ele tinha um programa, acho que era sexta-feira. Ele fazia o Circo do Arrelia. Foi um dos primeiros circos de televisão. Dos primeiros circos televisionados. E aí, na sexta-feira, ele falava assim, põe o Dedé para fazer, que ele sabia que eu fui palhaço. Sim. E eu fazia, toda sexta-feira, e eu reclamava muito com meu irmão. Falava, eu faço as mesmas coisas que ele, e o pessoal não ri igual. Ria, mas não era igual. Eu falei, eu faço igual, as mesmas piadas, eram umas comedinhas. E eles não riam e tal. Meu irmão falava, calma. Meu irmão é Dino Santana, ele foi ator de vários filmes do Inclusive, vocês fizeram uma dupla, era o Maloca e o Bonitão. Ele foi assistente dos Trapalhões em tempo e tal. Sim. Meu irmão dizia, você vai pegar, às vezes é a inflexão, é a espera que você tem que dar para o cara rir e tal. Mas eu jogava piada. E um dia eu saí muito atrasado.
mas saí atrasado, correndo e tal. Cheguei lá, o meu irmão, o Arrelia, ele começava o espetáculo na hora. Era 8 horas, era 8 horas. E eu cheguei correndo, me vesti e tal, entrei em cena, e bem atrasado mesmo, mas o povo ria, rapaz. Como o povo ria nesse dia. E eu saí de cena e falei, Dino, o que foi isso hoje? O meu irmão estava olhando para a minha cara. Eu falei, rapaz, o público nunca riu comigo como riu hoje. Tudo que eu fazia, eles achavam graça. Você não esqueceu nada, não? Eu falei, esqueceu o quê? Você não pintou a cara. Não pintou a cara. Você entrou de palhaço de cara limpa. Aí eu passei, eu botava só um vermelhinho no nariz. Só a bolinha mesmo, né? Nem era nem bolinha, eu só pintava aqui um pouquinho de vermelho. Eu acredito que em um dos filmes dos Trapalhões você ainda usava essa referência. Foi Saltimbancos. Você fez essa referência. Aí eu comecei a usar assim. A Gazeta Esportiva tinha uma página do Circense. Eu esqueci o nome oh, meu Deus, o nome do jornalista que escrevia essa página. E ele falou, temos o primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. Que nos Estados Unidos era o, eu não sei falar em inglês, é o Buster Keaton. Buster Keaton. Era o primeiro palhaço de cara limpa. Agora temos o primeiro palhaço de cara limpa no Brasil. E foi assim, a Gazeta Esportiva organizou com o pessoal do circo um grande espetáculo num pavilhão. Era um pavilhão tipo circo, né? Que era da família Militello, eu me lembro bem, rapaz. Militello é a família que tinha o Gibe, que fazia o Papai Papudo, fazia aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Eles organizaram um grande espetáculo numa segunda-feira para me dar o prêmio eu tinha um diploma de palhaço. De cara limpa ali. Agora, nem sempre foi glamour. Quando você foi para o Rio de Janeiro para tentar a carreira no cinema, você passou por dificuldade, Passei muito fome. Cheguei a passar fome. Chegou a dormir na rua. Porque eu não queria falar para minha família. Meu pai foi contra, minha mãe aqui... Você não queria dar o braço a torcer que estava com dificuldade. A minha mãe apoiou, mas o meu pai foi contra, não queria de jeito nenhum. Eu acabei indo, e aí eu pensei que estava com muito dinheiro e tal, né? Aí cheguei lá, o dinheiro acabou, aí eu comecei a dormir na praia. Na praia? Porque no Rio é assim, se você dormir na praia de dia, você é playboy. Pode. Não acontece nada. Mas se você dormir de noite, tu vai em cana. É vagabundo. É vagabundo. Então eu andava de noite e dormia de dia na praia, no sol quente ali. Aí eu conheci um baiano que fazia limpeza no teatro, aí puxei amizade com ele, fui conversando, eu te ajudo, comecei a ajudar ele e tal, e fiquei ali no teatro. No teatro mesmo. Fazendo limpeza com ele e tal, e aí ele já me dava comida também, e fiquei ali, fiz amizade, acabei sendo um contínuo lá na peça. Sim. Os artistas, vai na farmácia comprar não sei o quê, ia lá, traz não sei o quê, eu ia lá também. Eu fiquei sendo esse coisa. E um dia faltou um ator principal da peça. E não tinha outro. E quem estava lá? Não tinha outro, rapaz. Aí eu falei com o baiano, você se dá bem aí com o diretor? Vai lá e fala com ele que eu sei fazer isso aí. Ele falou, como? Eu falei para você que eu trabalho em circo, sou pai de circo. Então vamos lá, eu fui lá falar com o diretor. O diretor falou, como você faz? Eu falei, não, eu sou palhaço de circo. O circo do meu pai tinha drama, comédia, eu fazia tudo isso. Ele falou, quem é teu pai? Eu falei, o Oscar e tal. Você tem mais algum artista na família? Eu falei, tenho, o Colé. Quando eu falei Colé, ele falou, você está brincando. Você é sobrinho do Colé? Eu falei, sou sobrinho do Colé. O Colé era o maior nome do teatro no Rio de Janeiro. Na época, era no Rio de Janeiro. Oscarito, Grande Otelo e Colé. Eu falei, não acredito que você é sobrinho do Colé. Mas sobrinho como? Eu falei, minha mãe é irmã dele. Mas tu faz isso? Eu falei, faço. E dá para decorar? Eu falei, não, eu sei o papel de todo mundo, está todo dia lá. Todo dia assistindo isso aqui, Entrei e dei uma sorte, rapaz. Tinha vários críticos nesse dia. Eu entrei, o público teve uma cena que o público aplaudiu de pé, porque era uma cena de Aqualocos. Hoje o pessoal não sabe o que é Aqualocos,
aqueles caras que vestia de prisioneiro e fazia aqueles saltos em piscina Sim. e tal. E tinha uma cena de Aqualoco. E eu segurei os outros atores e falei, deixa eu entrar, eles deixaram. Eu entrei saltando, entrei pirueta, salto mortal. Naturalmente. E caí sentado no palco, pá, a plateia aplaudindo e tal. Tinha uma cena que o cara entregava um sofá. E eu falei com o diretor, posso fazer um tipo? Ele falou, faz o que você quiser. Eu fiz de Mazzaropi. Eu fiz imitação, cheguei, boa tarde, eu vim entregar o sofá aqui para a senhora. E o público, eu passei a ser o principal daquele quadro, que não era o principal. Sim. Eu fiz o Mazzaropi. Aí eu fui inventando várias coisas assim, porque tinha essa prática do circo. Conclusão, o outro não voltou mais. Eu fiquei... A crítica elogiava assim, Dedé, era só Dedé na época. Sim. Dedé, um garoto que a gente não sabe de onde veio, roubava a cena entre 8 e 10 atores em cena. Aí não parei mais. E não parou mais? Aí não, aí foi uma peça atrás da outra. E depois disso, Tupi. Depois eu ganhei o prêmio prêmio de revelação do ano. No Teatro no mesmo ano, verdade. Eu ganhei a revelação do ano ali. Nem sei como, ganhei. Morava num quarto de empregada. Tinha uma grande atriz na época, que se chama Renata Fronze. Era uma atriz, depois se puxar na internet aí, ver quem foi Renata Fronze. Renata Fronze foi uma grande estrela do cinema, do teatro. O marido dela, por sinal, parecia muito com você, César Ladeira. Era o maior apresentador de rádio que tinha na época. De rádio na época. César Ladeira. Depois, eu não tinha onde morar e ela falou, olha, eu tenho um quarto de empregado, você quer, a entrada é independente e tal, se eu quiser a gente aluga para você lá, a gente não usa para nada. E eu morei muito tempo ali naquele quartinho de empregada que tinha entrada independente. Sim. Ali. Depois veio nós fomos convidados, aí foi um convidado, aí meu tio, né, já me chamou para trabalhar, e quem foi trabalhar comigo, começando, Daniel Filho. Não acredito, Daniel sério? Filho, isso está no livro dele. Você pega o livro do Daniel Filho, tem essa passagem. Eu ficava no mesmo camarim com ele, e tinha uma cena que tinha que sambar. Eu cheguei e falei, Daniel, pô, vou ter que sambar, eu sei como é que samba. E o Daniel me ensinou, ele sambava muito bem, ele falou, não, põe em pé aqui, faz assim. Aí quando eu vi, eu já estava sambando, ele falou, não, faz aqui e tal. Aí eu aproveitava meus truques de circo, de acróbata, malemolência, e fazia, e arrebentou, né? Então me assim o nome, fulano, os dois últimos nomes. Tinha assim, Daniel Filho, embaixo assim, Dedé. Que está no livro dele. E o nosso nome começou a descorar. Estava descorado. Aí Daniel falou, Dedé, você reparou? O Daniel nunca sonhava ser um diretor. O diretor da importância. Você reparou que o nosso nome está descorando? Eu falei, eu já reparei. Vamos pagar uma cerveja, alguma coisa para o pintor, a gente manda ele pintar de novo. E aumentar um pouco. Aí nós fomos no pintor, nós conseguimos para ele pintar de novo, repintar, mas não conseguimos para ele aumentar o nome. Não posso, isso é o padrão da empresa. Mas aumenta só um pouquinho o nome, que era muito pequenininho. Aqui embaixo, pau bem aqui embaixo, pequenininho. E aí um dia, eu não sei que foi que eu cheguei no teatro lá de manhã, 6 horas da manhã, não sei por que eu estava lá, descia uma madame com um cachorro, e o cachorro em cima do nosso. Por isso que estava o tempo todo. E o Daniel Filho botou isso no livro, está no livro do Daniel Filho, isso aí. Ele descorava o nosso nome, o cachorro mijando no meu nome. Não... Aí depois, mais tarde, o Daniel Filho foi, que para mim ele é um dos melhores diretores que nós temos no Brasil. A importância dele para a TV brasileira, também, sem dúvida alguma. Porque o que é o difícil no cinema é contar história. Eu dirigi vários filmes, sim, né?
É muito difícil. Não você... só no Brasil, como fora do Brasil também. Para contar a história é muito difícil. E o Daniel faz isso com uma maestria, é verdade. que ele é sensacional. Agora, você conheceu Arnaud Rodrigues, e Arnaud também teve um papel importante na sua vida, que foi quem te levou para a Tupi. Eu acho que foi um papel mais importante na minha carreira de televisão, foi ele. Sim. Que eu tinha feito televisão quando eu fui para Brasília, mas não queria mais saber de televisão. E o Arnaud Rodrigues, eu estava numa peça chamava Panela Tá... Me lembrei o nome da peça. Panela, 88, chamava Panela Tá Fervendo. Estava dando um sucesso tremendo essa peça no Rio. E o Arnaud ia assistir. Eu falava, pô, ele deve ter alguma... Era teatro de revista, sabe como é teatro de revista? Sim. Tem 40 mulheres em cena, tudo de biquíni. Falei, o Arnaud está vindo aí por causa de alguma... Todo mundo sabia quando ele estava lá. Sabe quem está aí? O Arnaud. O Arnaud da Tupi. Ele era diretor, era não sei o que. Arnaud... Alguma mulher que ele vinha aí e tal. Um dia eu vou saindo do teatro, o Arnaud me esperando. Oi, Dedé, tudo bem? O Arnaud, você sabe que eu sou? Não, todo mundo sabe. Quando você vem aqui, todo mundo fala, o Arnaud. Ele falou, rapaz, você precisa ir para a televisão. Eu falei, não, não quero fazer televisão, não. Você e o Mussum com essa mania de não quer televisão. Eu não queria fazer televisão. Tá vendo? Predestinado. Não, porque eu tinha tido uma experiência ruim em Brasília com televisão. Sim. E eu não queria fazer, ele insistiu, e eu fui lá fazer a televisão. Uns meses depois de eu estar fazendo a televisão, eu só fiquei na televisão porque o que eles me pagavam de cachê era meio salário meu de um mês no teatro. De um mês no teatro, que eu fazia teatro todo dia, matinê quinta-feira, matinê sábado, domingo, e lá ia lá, gravava um pouquinho, ganhava. E tinha uma coisa que eu gostava muito, era diferente, não era sempre a mesma coisa. O teatro era sempre a mesma coisa, e lá cada vez que eu ia fazia coisa diferente. Eu adorava aquilo, fazer coisa diferente. E aí o Arnaud chegou e me convidou para fazer uma dupla com o Renato. Nessa época, então, conheci o Renato falou, não, também. Nós estamos com um rapaz aí que veio do Ceará. Ele falou, é o Renato. Eu não sabia quem era o Renato. Ele falou, ele está fazendo lá, e ele não está acertando muito bem e tal. E nós falamos com ele, e ele disse, não, que ele está acostumado a trabalhar com outro do lado. E ele sozinho, ele não gosta, ele está acostumado com outro. Eu falei, eu vou ver ele trabalhar. Aí fui lá, assisti ele. E assisti, falei, Arnaud, esse cara é muito bom, cara. Ele falou, é muito bom, mas ele está fazendo coisas erradas. Ele estava contando piada e dançando. Eu falei, não é o... Ele tem um trejeito de corpo, um negócio e tal. Aí você topa? Aí topei. Aí levou o Renato no meu apartamento. Sim. Eu morava ali em Ipanema. Nessa época eu já estava melhorzinho de vida. Já estava no apartamento em Ipanema, então já estava melhor de vida. Já estava melhorzinho. Fazendo teatro. Não, sabe onde eu ganhava dinheiro? Você não vai acreditar. Era casa noturna. Ah, mentira. Era onde me dava... Porque o cara pagava todo dia e ainda dava janta para gente. Ainda dava janta. Era casa noturna. No Rio tinha muita. Muita casa noturna. Ainda tem. E eu fazia show nas casas noturnas ali. Sim. Sabe? Era eu, Costinha, fazia lá também. Essa turma toda... E eu tinha um medo que eu entrava atrás do Costinha. O Costinha já era muito bom. E eu falava, Costinha, pô, tu não quer entrar primeiro, depois de mim, não? Não, rapaz, que eu tenho que ir para outra casa noturna. Falei, pô, entrar depois de você. Ele falou, essa hora tá todo mundo bêbado, cara. Você faz qualquer coisa, tá bom. E o dono lá era uma boate, né? Sim. Boate, casa noturna. É que o pessoal diz que esse stand-up hoje é novidade, mas isso vocês já faziam há muitos anos. Aí eu fazia isso aí, então eu ganhava dinheiro. Sim. Era com isso, porque eu recebia todo dia. Eu tinha dinheiro no bolso. Todo dia eu tinha dinheiro. Maravilhoso. Então, aí eu acabei, o Renato indo lá, e foi engraçado o nosso primeiro encontro. Como foi? Porque eu falei para ele, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi.
Ele já era Ele já era Didi. daí do Ceará. E foi aí que começou a dupla e tal. Até no especial do Renato, ele botou isso. Sim. Porque eu li o script e perguntei. Tem no especial que ele fez No especial dele tem. Eu li e falei, mas quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Ele falou, é. Eu falei, cara, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele deu risada, achou que eu estava gozando ele. Falei, tu tá de gozação, vocês do Rio, gozador e tal, e tal. Mas não era, ele escrevia muito bem. Sim. Eu ria lendo as coisas. E aí que começou a dor. Mas o Arnaud Rodrigues foi o responsável. Que foi responsável Foi o por responsável de me apresentar. levar para a televisão. Levar para a TV e apresentar vocês. Eu não queria. Posso tomar uma água aí? Por favor. Porque eu não queria de jeito nenhum, cara. Eu não queria. Nossa. E lá na Tupi, a gente está falando da Tupi. Muita gente não sabe, tem que puxar na internet. TV Tupi do Rio de Janeiro na Urca. Na Urca. Porque a garotada não sabe nem o que a gente está falando, né? Não vai lembrar, não vai lembrar. Nem sabe, né? Mas a TV Tupi era a grande televisão. A grande televisão do época. Brasil na época. E vocês começaram, né? Agora, eu ensinei muito de palhaço de circo pro Renato. Mas o Renato me esse ensinou, era o ponto. Ele me ensinou muito de televisão. A técnica toda circense do Renato, você e o Renato passou para ele. tinha toda a técnica da televisão. O jogo de câmera, ele sabia tudo ele dominava. de televisão, ele sabia. Eu acho que ele estudou muito televisão, porque ele sabia. Sim. Ele sabia como fazer o texto de televisão. E aí eu passei a escrever junto com ele. Ele era funcionário do Banco do Nordeste. Sim. Eu ia para lá na hora do almoço, a gente sentava e ficava escrevendo junto. Eu lia e falava, isso aqui tá bom, mas tá muito parado, Renato. Vamos fazer isso. E eu explicava para ele, cai assim no chão, assim, leva um tapa aí, não sei o quê. Toda a parte de piruetas, trabalho de solo, Eu digo para você, eu levei humor circense para a televisão. Para a televisão. Isso aí eu digo sem medo de errar nenhuma, né? Sim, sim. Eu não gosto de falar as coisas que eu faço. Mas o humor circense na televisão eu levei para a televisão. Tem uma cena, aliás, várias vezes vocês sempre fizeram, você e Renato, que é aquela bola, né, de corpo, vocês seguram as pernas uns dos outros e vocês vão dando cambalhotas em sequência, né? Isso é circense, né? Isso é circense. E o primeiro filme que nós fizemos foi muito difícil para fazer o primeiro filme. Ninguém queria fazer, né? Fazia o primeiro, não queria. Foi preto e branco. O Jarbas Barbosa, irmão do Chacrinha. Sim. Ele só aceitou fazer o filme que ele falou assim, eu tô com muita lata de... Era negativo na época. Sim. Hoje é uma moleza, né? Cartãozinho e tal. Mas era um negativo assim. E ele falou, tô com um quarto cheio de negativo. Nossa, preto e branco, né? Preto e branco. Sim. E o pessoal não tá fazendo mais filme preto e branco. Agora é tudo colorido. Falou, se vocês toparem fazer um preto e branco, eu faço com vocês. Faz ali. O Renato tinha escrito uma história. Sim. E nós topamos. E foi a grande surpresa para a gente. Aí foi no Chacrinha para arrumar o dinheiro na Casa da Banha. O irmão do, Nossa, o irmão do Chacrinha. Muito mais você. Foi lá. Aí o Chacrinha falou, eu arrumo o dinheiro. Eu arrumo, mas eu quero entrar no filme. Quer também. Aí o Renato teve que mudar a história para botar o Chacrinha no filme. Aí nós fizemos um concurso. Era um concurso no programa de Chacrinha, que quem ganhasse o concurso ia gravar um disco. E eu e o Renato éramos dois caras que trabalhavam numa oficina mecânica e que gostavam desse rapaz, que era um mineiro. E a gente ia ajudar, a gente falava, ele vai ganhar o concurso. Então nós dois ajudávamos ele a ganhar o concurso. Foi bem interessante esse filme aí, foi legal. Muito. E quem estava nesse filme, que abriu o filme? Simonal. Eu era nenê, não tinha talco, não. Começava Vanderleia, Rosemary, Renato Seus Bloquete. Toda essa turma estava no filme. Todo mundo no filme. Vanderlei Cardoso. Quem mais? Era muito. Porque foi entrando cantores. Isso, não nego para você, que ajudou a trazer naturalmente, o público. vai trazendo público. Porque era a época do rock, aquela coisa, trazendo público. E
Nos Estados Unidos estavam lançando os Beatles na onda do Iê, Iê, Iê. Sim. Os Beatles lá nos Estados Unidos, Sim. parando o cinema, e o cinema acendia a luz e tal e tal. Aí o diretor falou, vamos botar o título A Onda do Iê, Iê, Do Iê. Iê, Iê, Iê. Dedé e Didi, A Onda do Iê, Iê. Botou, rapaz, o brasileiro, eles falam assim, o brasileiro gosta de imitação, né? Macaco de imitação. Mas é mesmo, porque eu levei uma semana para entrar no cinema, não conseguia. Nossa. Eu não tinha noção que eu podia chegar e falar, eu sou Chegar Dedé e falar, do sou filme Dedé, aí. vou ver. Entro. Não, eu não tinha essa noção. Eu ia no cinema normal para querer entrar. Levei uma semana para ver o filme tão lotado. Sabe por quê? A garotada, quando começava os rock, eles começavam a pular no cinema, dançar, e acendia a luz. E virava show. Aí virou show. É. Aí virou show, e o filme mais arrebentou no Brasil inteiro, rapaz. Ali em Pernambuco, o pessoal caía no rio, tinha que vir bombeiro, Salvar. polícia militar para escorar o povo, mas foi uma enchente assim que nem... A gente só não emplacou em São Paulo. Em São Paulo não deu bilheteria? Em São Paulo não emplacou o filme. Ele emplacou no Brasil inteiro, em São Paulo não. Nós íamos emplacar aqui em São Paulo, foi com o Robin Hood. Nossa, o Robin Hood. Foi o Robin Hood. Nós começamos num cinema e o J.B. Tanque falou para mim, Dedé, você não quer fazer uma coisa? Você aparece antes do filme lá, a gente vai pôr na propaganda que você vai estar... Vai estar lá. Falei, eu faço isso, eu vou lá. E eu apareci antes, falei, agora vocês vão ver um filme com uma nova dupla, que sou eu e o Renato e tal e tal. Rapaz, estourou o filme, aí passou para um cinema, passou para outro, passou para aí, emendou, aí foi pegando a rede de cinema toda de São Paulo, aí arrebentou. Porque o único filme que dava dinheiro aqui nacional era do Mazzaropi. Sim. Que era 25 de... Acho que ele lançava 25 de janeiro. Sempre lançava o filme sempre na mesma 25 de janeiro. Era o único que fazia bilheteria. Aí o nosso começou a estourar também. Mas começou, acho que foi com o Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood que começou. Bom demais. Dedé, é bom falar da origem dos Trapalhões. Origem. Isso lá na década de 70, na Record, era Os Insociáveis. Mas como é que foi juntando, né? O Dedé e o Didi já estavam juntinhos ali. Como é que ele foi pegando as pessoas? É porque é o seguinte, nós estamos fazendo a Praça Nossa. Sim. Não era a Praça da Alegria, era a Praça Nossa. A Praça da Alegria. Praça da Alegria com o Manuel de Nóbrega. Sim. E a gente estava indo bem, né, ali. E o diretor, né, que era, se não me engano, o Elian Saldo, mandou chamar a gente. Queria ver a gente na diretoria. Eu e o Renato, nós fomos lá tremendo. Cara. Mas ainda tinha aquele negócio de diretor de escola. Chamou na diretoria. Chamou, meu Deus do céu. A gente falou, será que estamos na rua? Alguma coisa aconteceu, né? Nós fomos com muito medo lá, eu e o Renato. Aí chegamos lá, aquela coisa, demorava 1 hora para atender a gente. A gente ficava lá, né? 1 hora para atender, até que atenderam a gente. Aí nós entramos, seu Hélio, ele falou, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Trabalhando. Ele falou, não pode. A gente se assustou mais ainda. Não pode. Vocês têm que ter o programa de vocês. Mas como não? Vocês têm que sair da praça, vamos fazer um programa de vocês e tal. Aí aí eu já olhei para o Renato, ele falou, vocês têm um programa para fazer? O Renato falou, tenho. Tinha nada, era mentira, não tinha nada. Vocês têm um programa para fazer? Tem um programa para fazer. Ele falou, então faz com semana que vem, vocês me trazem o programa aqui, que nós vamos fazer o programa de vocês, mas o nome é comigo. Eu quero botar o nome no programa. Então tá bom. Aí fomos lá, cara, Renato, você tem um programa? Não tenho, mas vou fazer. Então o Renato ficou louco, porque tinha que escrever uma oportunidade semana. ali. Era quase 1 hora, era 30 minutos que escrever toda semana e tal. Aí voltamos lá com o programa e tal. Ele falou, arrumei um título. Vocês vão amar o título. Como é o título? Ele falou,
Os Insociáveis. Vocês já acharam que era a primeira piada ali, né? Muito bom, muito bom. Saímos de lá e falamos, mas que merda de nome, rapaz. Os Insociáveis. Puta, né? Mas aí o programa, ele foi disparando. Quando nós vimos, eles chamaram a gente da diretoria de novo. Nós falamos, o que é? Ele falou assim, vocês estão ganhando do Fantástico. Vocês estão ganhando. Nossa, na época os Insociáveis já estavam batendo o Fantástico. Ninguém ganhava do Fantástico. Ninguém. Nem jogo da Copa do Mundo ganhava do Fantástico. Ele falou, vocês estão ganhando do Fantástico. E eu estou chamando vocês aqui que vocês vão ter que aumentar uns 15 minutos nesse programa. O Renato falou, 15 minutos e tal. Aí saímos de lá, caramba. Ele não tinha nem noção muito do que era isso, né? Ele falou assim, o Renato falou, vamos botar mais um para aliviar para a gente. Porque com 2 para fazer o programa com mais 15 minutos, eu falei, Renato, vamos botar o Negão? Na época eu falei Negão, e agora não pode falar mais, né? Eu falei, vamos botar o Negão? Ele falou, Negão? Eu falei, porque todo filme americano e seriado que vem com o Negão arrebenta, faz sucesso. Ele falou, mas quem? Tinha um Acalé? Eu falei, não. Mas quem que a gente vai botar? Eu falei, eu tenho o Negão. Já sabia. Quem? Eu falo, Mussu. Ele falou, Mussu? Eu falei, Mussu, ele é dos originais de samba, ele faz umas participações no programa, na escolinha do Chico Anísio e tal. Aí que começou o drama que está no filme lá. Sim. Que ele não queria aceitar. Ele não queria aceitar. Ele fala, eu não sou comediante. Ele fala, meu compadre, eu não sou comediante. Eu sou tocador de reco-reco, é isso que eu sei fazer e tal. E começou. E vamos falar daquela passagem do filme. O Mussu já tinha viajado o mundo todo. O Mussu rodou com originais do samba o mundo inteiro. O mundo todo. Elza Soares. O Mussu trabalhou com Elis Regina. Elis Regina e tal. O Mussu não era bobo, não. Não. E ele estava muito consolidado ali na carreira, junto com originais, né? Eu ria muito com o Mussu me contando que eles foram para Inglaterra, né? Acho que era Inglaterra. Ele falou, sentou os neguinhos, tudo que saiu do morro. Ele falou, a gente sentado, isso aí se põe no filme dele, ia ser uma cacetada. Ele falou, os neguinhos tudo sentado no avião, e aquele avião da Inglaterra, eles vêm com uma xícara, e não tinha aqui no Brasil, não era aquele cordãozinho, aqui era aquele mate, você botava na peneirinha, né? E eles botaram tudo, água quente e aquele saquinho com o cordão. Eles já ficavam um olhando para o outro, sem saber o que ia fazer, né? Aí disse que o Bidi era o Bidi depois do Mussu, o mais engraçado. Era o Bidi. Aí o Bidi falou, pegou o saquinho, enfiou na água quente, fez na boca. Enfiou na boca. E chupou o saquinho. Diz que todo mundo caiu na chupou o saquinho com água. Rapaz, eu ria tanto. Ele falou assim, acordamos de manhã, os neguinhos tudo com fome, ele contando. E a gente queria tomar café e não sabia como tomar café. A gente chegava lá, falava, ninguém tinha nada. Aí nós fomos, o Curumba, ele tinha uma dupla que chamava Venâncio Curumba. E o touro fica amarrado no pé da cajaranda. Era um sucesso isso aí. Era uma dupla tipo esse que tem agora, Repentista. Sim. Tem 2 aí muito bons hoje em dia. Aqui. E eles foram lá no Curumba, bateram. Seu Curumba, a gente quer tomar café. E não sabemos como tomar café. Ele falou, como não sabe? Eu vou lá. Diz que o Curumba saiu de roupão. Roupão, chinelo. Chegou, quer ver, assim, chegou na portaria e bateu. Nós queremos café. Deu na mesma coisa. Nós queremos café. Ele era bem nordestino. É assim que fala. Era bem nordestino. E ele falou, ficou tudo na mesma coisa.
Mas eu ria tanto. O Mussum contando esses casos esses dele. casos. Eu mijava de... Agora, tem essa passagem que é muito engraçada, que o Mussum realmente ele não queria sair do Originais do Samba, né? Ele não concebia. E você foi lá de Maverick na casa dele. Tem isso no filme. Tem isso no filme. Mas conta pra gente como é que era a verdade. A começar pela cor do Maverick, que não era a cor do filme. Não era. Era um verde... Eu estava já metido, estava ganhando na dinheiro. Época, Falei, sou garotão aqui, comprei um Maverick metálico, verde metálico. Verde metálico. Puta, aquilo brilhava, eu passava... É coisa de novo rico, né? Aí comprei aquele verde metálico, óculos, né? Fui lá na casa do Mussum. Cheguei lá, o Mussum tinha mudado para Café Solúvel, ali perto do aeroporto. Perto do aeroporto. Café Solúvel ali, E a casa dele era muito nova, era zerinho, e tinha outras casas. E na frente da casa... Não era pavimentado. Ainda não estava pavimentado. E eu encostei, eu já fui... Falei, vou ter que entrar nessa lama aqui com o meu carro, né? Carrão. Aí entrei, e eu sempre usei botas, usava umas botinhas. As botas dos anos 70, né? Cano curto. Aquela botinha, cano curto e tal. Aí cheguei lá, fui pisando na lama, chovendo, né? Eu fiz assim, fui lá, estava chovendo, falei, eu não vou entrar na casa do Mussum assim, né? Tirei as botas, botei ali, e aquilo que aparece no filme. Na hora que ele chegou, que eu fui bem, porque eu cheguei lá, já ri, porque a mãe dele falou, seu Dedé, você quer falar com o Carlinho? Eu falei, Carlinho? Que Carlinho? Eu Mussum para dona, um negão daquele Carlinho. Tamanho, Carlinho. Carlinho, né? E ele me aparece, rapaz, de roupão e cachimbo. Aí é que eu não... É um lorde inglês. Eu comecei a rir e ele foi... Eu como falava mal da mãe dele, de brincar, no filme tem isso. Mas a tia Neila sabe, a gente também fica brincando. Que a gente brincava muito com esse negócio. Com a mãe dos amigos, né? A mãe dos amigos, ele falou, e a mãe dele correu atrás de mim, eu meti o pé na lama. Rapaz, foi saiu uma correndo, merda. tropeçando, esqueci até que estava sem bota. Aí depois, coitada, ela veio, dona Malvina, ela queria lavar meu pé, eu falei, não, deixa, com uma água mole e tal. E tem essa cena no filme, só mudou a cor do Maverick. Do Maverick. Acho que eles não encontraram igual. Aquela cor só eu mesmo. Não existe mais. Só um idiota que nem eu que usava. Muito boa essa passagem. Iluminado, Agora, iluminado. Na época dos Trapalhões, você comentou, né? Foi a época que vocês conseguiram fazer mais dinheiro. Eu lembro, eu frequentava a casa... do Mussum na época, e tinha lá uma televisão móvel de 53 polegadas, e aquilo pra gente, os comuns, né? Eu fui o primeiro que comprei aquilo. Vocês trouxeram de Manaus, fora. De Manaus. Isso. Eu lembro chegando era um caixão desse tamanho assim, né? Era enorme, ninguém nunca tinha visto uma tela daquele tamanho, né? Não tinha. E vocês, na época, vocês estavam com muito bem de renda. Nós trouxemos lá de Manaus, De Manaus, eu lembro Nós tínhamos, acho que 2 filmes lá em Manaus. Né? Sim. O Mussum o Mussum, ele não tinha medo de nada, mas de cobra, rapaz. De cobra. Se falasse em cobra com ele tinha horror de cobra, né? Tanto é que ele teve uma briga assim com o Renato lá com o nosso... De bastidores. Que nós fomos filmar em Marrocos. Você sabe que a gente foi preso em Marrocos. Em Marrocos. Foi todo mundo preso lá. E nós fomos filmar em Marrocos e o Renato foi brincar com o Mussum, com uma cobra daquela. O Renato é maluco também, aquela serpente assim... Fazia assim, e o Renato assim, fazia. Ele é mais maluco, está no filme, né? Eu não estou contando, não. Você vê no filme, ele faz assim na cobra, e a cobra. Eu falo, mas esse Renato é maluco, pô. Essa cobra vai pegar ele. Ele pega aquela cobra e joga no Mussum. Nossa. Rapaz, o Mussum ficou muito bravo, queria vir embora. Aí o diretor era o Adriano Stuart, que outra coisa que eu acho que não teve no filme, que foi uma grande injustiça no filme,
Não, ou não, ou eles focaram mais na vida do Mussum. Deram outro foco. A vida do Mussum, porque o grande diretor nosso mesmo, na Globo, foi o Adriano Stuart, que foi diretor de filmes nosso. Também filmou. Aí o Adriano mandou me chamar lá, isso em Marrocos. Ele me chamou e falou assim, olha, Dedé, só você que consegue. Ninguém vai trazer o Mussum de volta. Ele falou, vou embora, ele queria voltar para o Rio. De Marrocos direto para o Rio, queria ir pro Rio. Pé da vida que ele ficou. Eu tive que ir lá falar com ele, né? Eu já fui chegando, ele falou, não vem não, meu compadre, não vem não. Falei, não, Mussum, pô, o Renato gosta muito de você, estava brincando, você sabe que ele é brincadeira. Renato, ele, com as pessoas ele é muito sério, mas com a gente, ele era muito brincalhão. Ele virava criança. Quando ele estava com a gente, parecia uma criança de 6, 7 anos, correndo atrás da gente, brincando, né? E o Renato não fez aquilo por mal, fez brincadeira com ele, mas ele se queimou, tive que ir lá, pedir para ele. E ele só ficou por minha causa mesmo, ele queria ir embora mesmo. Brincadeira de mau gosto que não foi perdoou. Brincadeira, mas depois ficou tudo bem. Agora, se eu não me engano, ele também tinha medo de avião, né? Vocês têm umas passagens de avião que foi... Ele tipo, era avião pequeno, grande ele não tinha. Avião pequeno ele tinha. Uma vez a gente começou a fazer show e eu falei com o Mussum, arrumei um amigo aí que tem um avião e ele vai levar a gente. Ele não queria entrar no avião. E uns meses depois, esse amigo meu caiu com o avião no Rio, do lado da fazenda dele. Ele falou, tá vendo? Eu não quero. O cara caiu com o avião na fazenda ali. Não aconteceu nada, mas... Não, dos males o menor, né? Mas tinha o motivo. Agora, eu lembro muito que vocês já estavam bem de vida, retomando, mas vocês trabalhavam demais, não era só muito, TV, rapaz. Vocês tinham um circo, vocês viajavam, faziam estrada. 2 filmes por ano, que é uma loucura. Você fazer 2 filmes por ano é uma loucura. Televisão, era às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e naquela época não tinha regulamentação, a gente filmava até 4 horas da manhã na televisão, né? Eu cheguei a dormir atrás do cenário uma vez eu dormi atrás do cenário, eles foram embora, me largaram. Eu acordei, era 8 horas da manhã com o pessoal desmontando o cenário. Falei, que filha das mães, rapaz. Foram embora e me largaram aqui porque eu dormi atrás do cenário. Eles acabaram a gravação. Foi de sacanagem, me deixaram. Eu acordei 8 horas da manhã com os caras desmontando o cenário. Esquecido lá dentro. Mas tinha essa vida de estrada, né? Não, era muita sacanagem. E o Mussum brincava muito com o Renato e o Renato com o Mussum, né? Um sacaneava o outro. O Mussum teve a pachorra de, na feira de São Cristóvão, comprar rapadura para sacanear o Renato. Ele botava a rapadura assim na porta do camarim, igual que vai caçar passarinho. Vai catando, e largava na mesa dele de maquiagem. Aí o Renato chegava e falava, esse filho da mãe do Mussum, já vem que... né? Aí um sacaneava o outro ali. Era brincadeira. Ficava nessa brincadeira o tempo todo. Era uma química muito boa. Era. Dedé. O mais quietinho ali era o Mussum, o Zacarias. O Mauro, que era mais... E era um apaziguador. Ele tinha esse temperamento mais apaziguador entre vocês. E ele era tipo um conselheiro da gente, assim. Ele era um cara muito centrado. Era o mais velho também. Era o mais velho, né? Mas ele era muito centrado. E foi o primeiro a deixar em 1990, né? Deixou ele a era gente. Muito centrado, assim. Quando tinha meus problemas, eu ligava para ele, falava, Maurinho, e não sei, ele dizia, pô, peraí, Dedé, não faz besteira não, eu vou aí. Ele era capaz de largar de madrugada, o que estava fazendo e na minha casa para falar comigo. O cara era demais, né? Sim. Eu tinha um carinho muito grande com ele. Mas de amizade assim, grudado mesmo, era eu e Negão. Era dois, sempre. Era agradável o tempo inteiro, né? Mussum um sacaneando e Dedé, o outro. sempre tinham vocês tinham essa relação fora das câmeras, né? O Mussum um dia chegou para mim e falou assim, compadre, eu queria ser engraçado, eu queria fazer mais coisa. Falei, mas você é, Mussum, engraçado. Ele falou, não, mas o que eu podia fazer para... Eu falei,
Vamos fazer uma coisa, Bussu? O pior lugar que tem para o comediante trabalhar é circo. Porque circo, se você entrar lá e não agradar, bota para fora, é meu dinheiro, Vai voar o pipoca, cara grita e tal. Eu quero ir para o circo. Foi quando ele começou a fazer show em circo comigo. E ele ficou o mês todo, rapaz, no circo, ele arrebentou. Mas eu inventei uma comedinha, eu escrevi uma comedinha para mim e ele, que eu era o delegado e ele era o soldado. E eu botava Mussu, soldado 24, entendeu? Lotava o circo. E ele ia lá fazer, depois de um mês mais ou menos, eu falei, Mussu, vem cá. Cara, mas tu é muito bom, cara. Ele falava, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. Nunca me esqueci disso. Ele não se achava bom. A gente não é bom, a gente tem tempo, como dizendo, o tempo está me fazendo. O tempo está favorecendo, né? O cara, uma coisa que ele me falou uma vez também, que eu vi ele falar, que marcou, ele falou, o dia que todos os tristes do mundo estiverem juntos, a tristeza do mundo se acaba. Ele falou isso uma vez para mim. Isso. Ele tinha umas tiradas. Né? Que tirada, né? Impressionante. Tem um caso muito engraçado. O Musso sumia depois da gravação. Tinha um dia tinha uma semana que ele falava, não, eu vou com o meu carro, você vai com o seu. Aí eu falava, pô, Musso, por que você, tal dia, você sempre... Eu vou com o meu carro, você vai com o seu, por que não vamos com um só? Ele falou, não, porque eu saio dali, eu vou para Vila Isabel. Eu vou encontrar com a rapaziada. Mas gravava... no Rio. Estava no Rio. No Rio. Vou para Vila Isabel. Eu falei, porra, então eu vou para Vila Isabel contigo. Tu vai para lá? Eu falei, vou lá para Vila Isabel. Aí eu fui com ele na Vila Isabel, rapaz, coisa mais fantástica que eu já vi. Sentava Zeca Pagodinho... Jorge Aragão. Não. Jorge Aragão, Emir Neto, né? Almir Neto e tal. E eles faziam um samba assim na hora, escrevia, contava coisa e tal. Pô, mas eu achei aquilo tão... A maneira deles falarem. Eu falava, pô, mas isso é muito bom, rapaz. Isso eu, como diretor de cinema, eu ficava observando. Você já enquadrava aquilo. Já enquadrava e ficava olhando, falei, isso é muito bom. Aí chegou na outra semana, eu falei, professor, vamos hoje? Ele falou, não, eu vou, você não. Eu falei, como não? O que tem? Eu atrapalhei alguma coisa? Atrapalhou. Mas o que eu atrapalhei? Pô, todo mundo bebendo, tu toma suco de laranja, tu tá atrapalhando. Tá atrapalhando e não queria deixar aí. Não, eu prometo para você que eu tomo alguma coisa. E eu queria ver o papo. Rapaz, mas o papo dos caras era muito engraçado. Você imagina Zeca Pagodinho, esse juntava Mussou, toda essa turma. Tudo junto, ele juntava, ficava no papel assim, em cima da mesa, fazendo samba, era espetacular. Tanto é que quando eu fiz o filme Atrapalhando a SWAT, sim, eu tive 2 dias para fazer o roteiro. Para fazer o roteiro. 2 dias. Para contar, para escrever a história. Eu tive 2 dias. E eu falei, Mussu, você vai ter que me ajudar. Você fica na direção musical. Ele criou cada música junto com o pessoal, sensacional. Tinha muita facilidade, né? Tanto é que uma música nossa estourou, que era Todo Mundo Deve Ser Mais Criança, estourou. Era tudo criação do Mussu. Sim. Ele era bom de música. A musicalidade dele era muito forte. Era bom de música. Era muito forte. E o Zacarias ficou na parte administrativa, que ele estudou mais contabilidade ele e tal. era contador. Cada um se dividiu e eu fiquei na direção de escrever roteiro. Cara, em 2 dias fazer o roteiro. Nossa! Eu não sabia o que fazer. Não, meu compadre, você sabe. Eu falei, eu não sei, eu vou escrever o quê? Que história em 2 dias? Ele falou, não sei, compadre. Você sabe, eu sei que você sabe. Aí eu chego em casa, falei, meu Deus, o que eu vou... Olho na televisão, estava parará, 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 a SWAT. A SWAT. Eu falei, caramba, é isso que eu vou fazer. Eu vou botar o nome Atrapalhando a SWAT. Foi quando eu fiz o filme Atrapalhando a SWAT. Um grande sucesso. E o pessoal gostou muito desse filme. Com as músicas, eu tenho mania de musical nos meus filmes. Todos os meus filmes eu boto musical. Tem um toque musical. Que eu fiz no Mágico de Oroz. Sim. Tem eu cantando, Mussu cantando, Zacarias cantando. Né? Sempre tem um toque. Saltimbancos é um grande musical, maravilhoso. Mas só também que eu dirigi só nos Estados Unidos. Aqui já foi o tanque.
Sim. Eu criei um negócio junto com o Vitor Lustosa. Vitor Lustosa era o roteirista de quase todos os filmes dos Trapalhões. E ele me ajudou no Mágico de Herói, né? Porque era muita coisa para mim. Nós pegamos uma fazenda, eu fotografei a fazenda e mandei pintar um cenário enorme. Então botamos 2 caminhões com varão e tal, e botamos o cenário. A gente vinha... Esse cenário eu botei em frente à casa da fazenda. E no cenário era a casa da fazenda. Então a gente vem cantando, 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 eu fazia a câmera acompanhar, a gente furava o cenário e saía na casa mesmo. Na casa mesmo. Hoje dá para fazer isso na trucagem, mas naquela época era na marra. Artesanal mesmo. Era, né? Artesanal mesmo. Era. Não é brincadeira. Com certeza. Eu tinha essas manias assim, né? Eu digo assim, o Renato era a cabeça pensante do grupo, né? E eu era o trabalhador braçal. O que executava. Eu que executava. Eu sabia como... Falava, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e dava certo. E graças a Deus. E as lutas, sabe o que? Até as lutas do filme, era tudo eu que fazia. Eu coreografava as lutas, me machuquei muito, me arrebentei, tenho queimadura 3º grau. Nossa. No filme do Pelé, eu quebrei os 2 calcanhar, né? Perfurei o tímpano no filme. De efeitos especiais? Eu dei um murro aqui que perfurou foi meu soco? tímpano. Soco assim, pá, perfurou meu tímpano. Subi numa chaminé com o dublê do Didi, de 25 metros de altura. Ele sempre usava, né? Quando chegou lá em cima, começou a quebrar os ferros. Nós ficamos presos lá, teve que vir caminhão de bombeiro para tirar a gente. Que caía tijolo da chaminé, rapaz, 25 metros de altura. Descer não dava para descer, para voltar. Aí ficamos quietinhos lá e balançava, rapaz. Aquilo, uma torre enorme. E balançava aquilo, cara. Precisamos esperar o bombeiro para tirar a gente de lá. E quem vê o efeito final nem imagina, né? Hoje faz tudo na trucagem. Hoje faz. Eu vi o Tom Cruise falando, eu não sei mais trabalhar. O Tom Cruise falando, por quê? Porque eu trabalho com fundo verde. Que agora não sei nem o que está acontecendo atrás de mim. E no último especial que eu fiz com o Renato, eu descobri bem o que era isso. Eu e o Renato dirigindo um Jeep com um ator maravilhoso. Eu fazia questão de jantar todo dia. Eu ia jantar com ele. Lima Duarte. E a gente vinha num Jeep. Aí fomos gravar o Jeep. Chegamos lá, os caras levaram a gente para o estúdio, tudo verde, o estúdio. Só no chroma key. Tinha um Jeep sem roda, um Jeep com os pneus assim, calçando, fazer e o cara que balançava. E a gente sentava no Jeep e os caras iam falando, ó, bandido do lado direito, olha para o lado direito, abaixa, abaixa, agora vocês estão caindo no rio, leva o corpo para trás, a gente... Depois, quando eu fui ver na tela, eu não acreditava. Eu vi os bandidos passando, dando tiro na gente. Eu vi o carro entrando dentro d'água. Aí depois ele falou, agora vocês vão sair da água. Parava a gravação, ia lá, molhava a gente, molhava o Jeep. Vocês estão saindo da água, gente. Estava saindo. Mas é horrível, cara. É horrível isso. É difícil. Né? É por isso que o Tom Cruise falou, não quero fazer mais esse tipo de filme, né? Tom Cruise reclamou disso aí. Ele recentemente reclamou. Dedé, tem muita história para contar, mas eu vou ter que te convidar mais uma vez para vir. A gente vai precisar encerrar o nosso programa. Assim, foi um prazer indescritível. Novamente, te reencontrar. Obrigado. Depois de tantos anos. Agora, eu queria saber uma coisa, eu vou te perguntar uma coisa. Eu acho que você fez. Você viu o filme do Mussum? Eu assisti, com certeza. O que você achou? Com certeza. Eu adorei o filme do Mussum. Eu também adorei. Eu me emocionei. Eu, no cinema, chorei várias vezes. Várias vezes. Em várias cenas. O filme vale a pena, né? Tem que assistir. Porque eu me emocionei com coisas assim, por exemplo, o Mussum brincava muito com certas coisas. Sim. E no filme eu descobri que era a mãe dele que fazia isso. Que fazia esse tipo de brincadeira que ele vinha fazer com a gente, né? Eu gostei muito. O filme é um o Ailton bom filme. Graça está muito bem. Não, o Ailton, né? O Ailton ele está no meu livro.
Tá muito bem um no livro que eu papel. fiz há 15 anos atrás, já estava o Ayrton, que ele foi palhaço de circo Que também. foi palhaço de O Ayrton circo. foi Verdade, palhaço de circo. verdade. Eu adorei o filme. Eu só tive uma crítica no filme. Né? Qual foi, Dedé? A minha crítica no filme é a seguinte: eles põem um Dedé no filme, crítica com a direção e a produção. Eles põem o Dedé no filme e ninguém consulta o Dedé, de nada. Eu achei uma falta todo de... o roteiro uma não falta de havia te elegância, consultado. tanto da direção como da produção. Sim. Eu garanto que seria mais algumas cenas do filme se eles tivessem conversado comigo. Porque vocês têm muita Porque história. se você perguntar para a família Sim. do Mussu, o Mussu era grudado comigo o tempo O todo. tempo comigo. inteiro. Viajávamos juntos, era o tempo todo junto. Eu sabia coisas que podia estar no filme que seria sensacional. Sim. Né? Coisas lindas. Mas o filme realmente... Assistam, emocionante, vale a pena. É emocionante. Eu tenho recomendado. Todo show que eu faço, que eu tenho meu circo. Sim. É o Illusion Circo, o Circo do Dedé. Eu estou entrando em Minas agora. Vai para Minas. Eu já fiz Guaxupé, vou entrar em São Sebastião agora. Sim. Com o meu circo. E assim, todo espetáculo, eu recomendo o filme do Mussu. Eu entro e falo, vocês têm que assistir, quer se emocionar, vai ver aquela relação de mãe e filho, que é linda, sensacional. Né? A cena da passagem da Dona Malvina. Tem coisas lindas. É muito emocionante, linda. muito emocionante. Eu adorei, foi muito bem feito. O Ayrton Graça é primeiro mundo. Eu gostei de uma menina que fez uma pontinha no filme. Qual foi? Fez a Neila. Ah, que fez a tia Neila. Ela fez com uma dignidade que a Neila é aquilo. E eu também vi bastante da tia Neila ali. Você não viu? Vi. Porque a Neila era uma dignidade, era uma professora. Impressionante. Era uma impressionante. É. E muita gente talvez não se ligou nisso. Sim. Você se ligou, né? Sim, com certeza. Que era a Neila, né? Era ela. Aquela fineza daquela. Era sempre, uma mulher, né? Fina, muito elegante. Né? Elegante, né? Aguentar o negão daquele, ela é uma santa. Né? Fora o bafo. É uma santa. É uma santa até hoje. Eu tinha que fazer essa crítica. Mas do filme, é importante, né? Trazer, né, Dedé? Mas o filme vale a pena, assistam. E importante, fica evidente no filme o papel que o Dedé Santana tem nessa transformação da carreira do Mussum. Né? O Dedé que insistiu, ele teve que pegar praticamente, né, o negão pelo colarinho e falar assim, foi entenda, difícil. Você é comediante. Né? Foi difícil, ele não queria mesmo. E não queria. Então, assim, Dedé Santana, né, tem este papel fundamental na vida do Mussum. Personagem tão querido, personagem que virou filme recentemente, e é esse filme que a gente recomenda com tanto carinho. E ele não mostrou nem a metade do que ele era no ainda tem muito mais história para contar. Ele era muito mais engraçado do que ele mostrou realmente. Sim. Ele podia fazer muito mais coisa ainda. Tem muito mais história para contar. Dedé, obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Queria agradecer a tua produção também. Imagina. Na figura da minha amiga... A Marcela. E tal. Eu fui muito bem tratado. Obrigado. Primeiro, muito obrigado, viu? É o mínimo que eu vim aqui fazer. De coração com muito gosto mesmo. Não, eu agradeço a gentileza demais, a presença. A Eva Mind é uma empresa Agora que não posso mais dar de mamar para você. Não pode mais. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado por ter nos aturado aí, né? Imagina, né? Um prazer sempre. Bom, gente, eu conversei hoje com o eterno Trapalhão, que completará 88 anos na semana que vem, ou na outra, no dia 9. Dedé, mais uma vez, muito obrigado. Tem duas datas. Tem duas Pode datas. escolher, né? Em nome de toda a equipe da Pod Talks, da Eva Mind, que tornou possível trazer o Dedé, né, Dedé estava em Navegante, se não me engano. Navegante. Santa Catarina. Santa Catarina. Moro há 21 anos lá. Né? Há 21 anos já morando lá. Adoro. Santa Catarina me adotou, eu adotei Estado Santa Catarina. maravilhoso, maravilhoso.
Teria muita história para te contar ainda do Beto Carreiro, do Santa Catarina. A gente vai ter que marcar vários outros. É aquele que comentou. Os caras falaram, vamos fazer, o diretor falou, tem que fazer a vida do Dedé no cinema. Eu falei, vai ter que ser um seriado. Vai ter que ser uma minissérie. Vai ter que ser uma minissérie. Bom demais, bom demais. Me emociona muito ter você aqui comigo, Dedé. Obrigado. Como eu disse, talvez as gerações mais novas tenham dificuldade do alcance que você, Mussum, Zacarias, Didi representam. Mas para mim, ser testemunha dessa sua história é uma honra mais uma vez e meu muito obrigado por tantas alegrias que você trouxe para mim e para minha família. Obrigado. E que você ainda dá para essa população brasileira que tanto merece sorrir. Trabalhando muito, velho. Trabalhando muito, trabalhando muito. E você já sabe, quer saber mais? Se inscreve, deixa seu like no canal e segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os convidados ao longo da semana. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça, não importa. Interaja com a gente que a nossa produção vai fazer chegar em mim ou para os nossos convidados e a gente vai te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite e até a semana que vem. Este é o Pod Talks, a gente se vê por aqui.